Dizem que a Barbie pode ser tudo, mas qual que é o custo psíquico da fantasia de onipotência? Eu separei 5 cenas para a gente analisar um pouco da protagonista dessa onda rosa que vem causando tanta polêmica. Para quem não me conhece, eu sou o André Alves. Eu sou psicanalista, escritor e pesquisador de cultura e comportamento. Um bom aviso, tem spoiler pela frente. Logo de início, a Barbie estereotípica nos é apresentada como uma espécie de mulher ideal. Não falta nada nessa vida perfeita até que ela começa a entrar em contato com a sua negatividade. You guys ever think about dying? Então tudo começa a desmoronar e ela vive uma crise existencial. Ela tenta fazer o que ela sempre fez, mas nada volta muito pro lugar. Qual que é a suposição que muitos sujeitos fazem quando estão em crise? Que é só repetir, retornar, e então as coisas vão voltar para o seu funcionamento anterior, quando na verdade são essas coisas que talvez estejam nos aprisionando. Eu penso que o primeiro grande desafio desse sujeito é desmontar esse mundo de plástico, essa positividade tóxica e exercitar a sua capacidade negativa. Ou seja, passar a existir no mistério, na incerteza, na dúvida. Esse vai ser o arco narrativo da Barbie. Capacidade negativa é a gente conseguir conter a ansiedade diante do desconhecido no lugar da gente ser movido por ela. É conseguir sustentar essa posição de Barbie deprimida. Não como sujeito adoecido, claro, mas sim como um sujeito que tolera e consegue navegar a ambivalência. É ser um sujeito que consegue entender que a graça da vida está exatamente na complexidade das coisas que são boas e ruins ao mesmo tempo. As pessoas, as experiências, os sentimentos que trazem conflito pra gente, e é exatamente no conflito que a gente se desenvolve. Na cena em que a Barbie estranha explica pra Barbie estereotípica o que está acontecendo, ela oferece 2 opções, o salto cor-de-rosa ou a sandália Birkenstock. Essa cena com ares de Matrix simboliza muito bem um dos conflitos centrais do neurótico, que é voltar para o conhecido que é alienante e meio mortífero porque acontece sempre a mesma coisa, ou topar o desconhecido sem nenhuma garantia que vai dar certo, mas que vai oferecer para o neurótico a possibilidade de encontrar uma nova posição emocional. O que a Barbie estereotípica quer fazer? Voltar para o salto rosa, para a alienação. Por quê? Porque esse é um dos mecanismos básicos do recalque da repressão. Tirar da consciência algo que é insuportável do sujeito bancar. A gente ressente amargamente qualquer realidade que coloca a nossa ficção em perigo, que ameaça a nossa fantasia, que é a nossa lente através da qual a gente enxerga o mundo. Tem outra coisa interessante aqui, que é a gente pensar no pé da Barbie que fica chato como um sintoma, como um mal-estar mental que está se apresentando no corpo. Olha só como o nosso inconsciente não está só lá no nosso cérebro, mas de alguma forma a gente pensa com o corpo. O corpo guarda as marcas. Qual é o problema que a Barbie estranha saca muito bem? Que não vai adiantar tentar esquecer. Porque quanto mais a gente tenta travar, cancelar, varrer para baixo do tapete do recalque um conteúdo psíquico, com mais força ele retorna. Good night, Barbies. I'm definitely not thinking about death anymore. Isso é o retorno do recalcado, e ela vai ter que bancar. Eu penso que tem algo muito interessante aqui desse pé que precisa tocar o chão por inteiro, dela se apropriar dessa capacidade negativa e de integrar esses pensamentos inevitáveis de morte dos quais ela está reclamando. Tudo isso também ilustra muito bem um dos maiores conflitos do show do eu no qual a gente vive, como abrir mão da busca pela perfeição. Como bom reflexo do nosso tempo, a Barbie é uma espécie de caricatura desses sujeitos intoxicados pela positividade, que estão muito comprometidos ou crentes nessa hipótese meio delirante de que se a gente tiver uma vida muito editada, muito bem curada, a gente vai conseguir eliminar a angústia. Não vai dar. É muito interessante como a história de uma boneca de plástico tem tanto a dizer sobre o mundo sintético que a gente está vivendo. Na cena em que a Barbie estereotípica diz que não se sente boa pra nada, a gente tá vendo como a perfeição, na verdade, ela só amplia o desamparo. Como os ideais saturados têm um poder muito grande de desorganizar os sujeitos. Faz a gente pensar em como Barbie é sim um dos primeiros significantes que faz muitas mulheres idealizarem essa perfeição imaginária e se punirem por não conseguir atingi-la. É como se o retrogosto fosse um pouco ela pode tudo, mas eu não posso tudo isso. Talvez a grande síntese do filme não saia da boca da Barbie, mas sim naquele discurso da Glória. É um desabafo que fala bastante sobre como para muitas mulheres é um pesadelo simplesmente tentar existir no mundo. A gente ri muito ao longo do filme, mas é o riso um pouco amargo. Por quê? Porque é um riso que mascara traumas sociais muito mal elaborados. Mas voltando para nossa analisanda, o que tudo isso produz no sujeito Barbie? As experiências que ela vive e a elaboração dessas experiências vão inaugurando um novo momento interno. Vão transformando de alguma forma e colocando ela em contato com novas vivências emocionais. Mudanças que podem ser bastante catastróficas, e é exatamente por isso que tem esse poder de integrar o sujeito, de desvelar o desejo do sujeito. Eu não quero essa perfeição, eu não quero esse cara, eu não quero esse guarda-roupa dos sonhos, eu quero a vida.
O final do filme me fez pensar bastante nessa premissa tão ambiciosa que é Barbie pode tudo. Indo mais longe, será que a Barbie pode ser um ícone feminista? Muita coisa já foi pensada e escrita sobre essa polarização. De um lado, a Barbie como o ápice do feminismo para as massas. E do outro, a Barbie como o clímax do esvaziamento do feminismo. Inclusive, eu participei de um episódio muito legal do Bom Dia Óbvias sobre os feminismos que estão presentes e que estão ausentes em Barbie. Vale a escuta. Eu fico pensando em como é interessante a gente elaborar quais são os feminismos que estão presentes aqui. Eu confesso que tem um ar de feminismo civilizatório, de feminismo empresarial no filme. Simplificando bastante, é uma visão de que, em tese, vai se libertar todas as mulheres, mas, na realidade, acaba se concedendo acesso aos lugares de opressão apenas para algumas mulheres. E aí, no final das contas, no lugar de implodir o sistema como um todo, a gente está garantindo que algumas oprimidas vão ser promovidas a opressoras. É definitivamente uma das grandes questões do nosso tempo, como os feminismos vão sendo sequestrados e transformados em um produto numa caixa. A grande catarse da Barbie vem na frase "eu quero imaginar, eu não quero ser a ideia". Eu penso que uma das partes mais fundamentais da jornada analítica da Barbie estereotípica é exatamente desmontar esse lugar de brinquedo perfeito, de se oferecer para o outro na posição de objeto que vai ser brincado, usado, manipulado pelo outro. Nesse sentido, é interessante o desfecho da nossa Barbie, que é desmontar esse lugar de objeto, desconstruir essa perfeição idealizada e bancar toda a incompletude e a incerteza de ser sujeito, de colocar o seu self verdadeiro em movimento. Parece ingênuo, mas também tem uma verdade muito relevante para o nosso tempo. Algo de muito fantástico pode se destravar quando a gente resolve desmontar a vida de plástico. Mas eu acho que a gente pode deixar por aqui. Seguir pensando e elaborando o que a gente pode, o que a gente não pode, e lembrando que a gente não pode tudo. Até mais.